Shalom. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Hoje o nosso assunto vai ser Haye Sara, a vida de Sara. Nós vamos estar adentrando na Torá, falando um pouquinho sobre a vida da nossa matriarca Sara, que foi que é chamada como multidões de nações, né? A nossa matriarca, uma mulher tão honrada, tão virtuosa que foi a nossa matriarca, né? E hoje, antes de começar, nós vamos contar uma historinha. É dito que um presidente muito renomado dos Estados Unidos, ele estava com a sua comitiva, estava indo fazer uma viagem e com a caneta estava indo fazer uma viagem e essa viagem era em um lugar muito longe, muito distante, e estavam ele mais os seguranças dele à frente, atrás dele, e ele estava com a esposa, com a primeira dama, e nisso ele sentiu muita fome. Eu tô com muita fome, eu sei que a gente tem um compromisso. E o segurança falou: olha, não vamos parar agora, é um lugar perigoso, tal. E eles foram e falaram bem assim: não, nós vamos, eu preciso comer, vai ser rápido e a gente vai parar no posto de gasolina. E nisso que eles pararam no posto de gasolina, abasteceram os carros, calibraram o pneu e comeu algumas coisinhas e viu. Aí o presidente viu a primeira dama conversando com o frentista. Ela estava num papo lá e rindo com o frentista. E tá bom, quando eles terminaram de comer, eles foram embora, tá? Aí ele perguntou: você conhece ele? Sim, conheço meu esposo. Da onde você conhece? Ah, ele foi meu namorado na adolescência. Aí ele riu, né? Todo cheio, todo pomposo, riu e falou bem assim: tá vendo? Se você não fosse casada comigo, você seria casado com o frentista. Ela olhou para ele e falou: é mesmo? Muito pelo contrário. Se eu tivesse me casado com ele, ele seria o presidente. Então, nós vemos dessa história que atrás ou ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, ajudando, fazendo com que ele se inspire a ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa cresça, né? Então, assim, nada melhor do que essa historinha. Shalom a todos, boa noite a todos. Nós vamos falar agora sobre a Parashá Haye Sara. Lembrando que eu vou ler direto do hebraico, tá? Mas eu já vou ler traduzido, pra gente não perder detalhes que temos na Parashá. Sem mais delongas, vamos começar, porque 1 hora desse Instagram é muito pouco e não dá pra gente destrinchar muita coisa. Então vamos começar. Gênesis, capítulo 23 até 25, 18. É bem curtinha essa paraxá. Então, Bezrat Hashem, nós vamos conseguir concluir ela. Gênesis 23, tá, gente? Quem não viu as paraxás anteriores, eu peço a você que volte, porque eu deixei no Rios, tá? As últimas paraxá foram Bereshit, Noa, Ler Lehá e Vaierá. E hoje, Haye Sara. Vamos lá, embarcar nessa viagem. E foi a vida de Sara 127 anos. Na Torá, ele escreve detalhadamente: foi a vida de Sara 127. E por que a Torá fala desse jeito? Quando a Torá fala assim, ela quer chamar a atenção para o que acontece na vida dessa nossa matriarca. Por que 127 não colocou logo 127? Diz os nossos sábios que com 100 anos ela tinha uma beleza de 20.
E em toda a sua vida, ela teve a inocência de uma criança de 7 anos. Então, por isso que é detalhada como 100, 20 e 7 anos. Apesar da Paraxá levar o nome A Vida de Sara, ela não detalha a vida de Sara, ela fala da morte de Sara. Então, e mais um hidush, né? Nós temos, é a única Paraxá que fala da idade da mulher e a idade da morte dela. E é a única Paraxá que tem o nome feminino. Se eu não me engano, nós temos 5 Parashot que leva nome de pessoas. Vou aqui, gente. Produção, quando você puder, traz uma caneta pra mim. Minha caneta sumiu. Então, tem Itro, que é Jetro, tem Finéas, tem Balaque e qual que é a outra? Esqueci. Depois eu vou lembrar. Vai ver, gente, é muita coisa pra gente guardar na nossa mente. Mais um detalhe que eu vou informar aqui. Quando a nossa mãe, eu vou entrar um pouquinho lá em Gênesis. Quando o Eterno faz Adão dormir e tira da costela dele, a mulher, né, que ele faz a mulher da costela dele, o que quer dizer costela? No hebraico, a palavra que origina o nome costela, ela quer dizer também lado, viga ou tábua. Quer dizer o quê? Que a mulher, ela é uma viga, ela é uma estrutura, porque o homem, ele precisa de uma base, e a mulher está ali para poder conseguir sustentar aquela pessoa, aquele casamento, o lar, certo? Então, no contexto, são essas 4 palavras: costela, viga, tábua e lado. Então, e a mulher estar do lado do homem. E a tábua é para fechar, tampar as frestas que pode ter nesse lar, em todo o lar. Então, o hebraico, ele é muito rico nesses detalhes. Por isso que, se a gente pega no seco da Paraxá, da leitura da Torá, a gente não tem como compreender. Até mesmo que nós vemos aqui, falando sobre, um pouquinho antes, sobre Yitzhak, o nascimento. Daqui a pouco vai falar logo no sacrifício, quando ele foi, o Eterno pediu a Abraão para fazer o sacrifício, aquele teste que Abraão passou. Isaac já tinha 37 anos, ele não era um bebezinho, ele não era uma criancinha de 7 anos, como muitos pregam, ele já tinha 37 anos. Então, assim, a gente vê que mais de 25 anos a Torá pulou ali. Então, muitas coisas aconteceram que não está escrito na Torá, e sim na Torá oral, que nós temos que também compreender. Voltando aqui, foi a vida de Sara, 100, 27, como foi falado, 100 com a beleza de 20 e com a inocência de uma criança de 7 anos. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar e chorar por ela. Gente, é claro, Abraão, ele estava com Sarai muito mais do que mais da metade da idade dele, certo? Aqui, Sara estava com 27, Abraão tinha 137 anos, ele era 10 anos mais velho que ela. E eles já estavam juntos há muitos anos, né? Então, ele lamentou não somente pela morte da esposa dele, mas pela morte da que foi o motivo para tudo na vida dele. Um motivo de bênção, um motivo da parnassá, porque a parnassá da casa, ela está na mão das mulheres, tá? Olha, vamos ver se todos concordam. O homem é casado, tem filhos. Se ele acorda estressado, tudo bem, daqui a pouco ele tá bem. Se o filho acorda estressado, tudo bem. Agora, se a mulher acorda estressada, ela estressa o marido, ela estressa o filho, ela estressa o papagaio, o gato, o periquito,
acabou. Pensa quando vocês vão viajar, vai todo mundo tá se arrumando as coisas. Se a mulher tá nervosa, se a mulher se estressou, nossa, é melhor ela não ficar, porque se ela ficar, vai desandar o negócio todo. Então, tudo está na mão de nós, mulheres. Está nas nossas mãos. Os nossos sábios, eles dizem que 3 coisas tinham em abundância na tenda de Abraão. Uma era o pão, tinha em abundância. Quando não tinha pão, era porque ela estava nidá e ela não cozinhava nidá, menstruada. É verdade, Marlene? Eu tô mentindo. Então, assim, a gente vê quando chegaram os anjos que Abraão teve que pegar a farinha, era porque ela estava nidá. Ele não ia fazer, entendeu? Tanto que não vê o pão chegar, ela estava menstruada. Então, na Torá, não é mandamento de Torá, mas é mandamento, porque tudo que a mulher toca fica impuro. Hoje em dia está todo Israel impuro, então não tem mais esse problema, tá? Não tem mais essa questão de... Tá vendo? Não tem mais essa questão de não cozinhar e etc. As velas de Shabat, os nossos sábios, nosso Ramin diz que ela acendia as velas de Shabat na sexta-feira e ela durava até na outra sexta, assim como a Halá. Como os pães da preposição no tabernáculo, que tinha que ser trocado todo sábado, acontecia a mesma coisa com Sara. Gente, a gente tem que entender que o lamento de Abraão não era só porque ela era a mulher amada dele, mas ele começou a pensar, como, gente, que nós temos um lar santificado se o casal, eles não professam a mesma fé? Se eles não têm o mesmo Deus. Imagine, a mulher, o homem, vamos falar da nossa religião judaica. Nós não comemos carne de porco. Aí o homem não come carne de porco. Tem que ter maior rigor com o alimento. Aí a mulher vai e chega com a bisteca de porco. Isso, ele não vai brigar, né? Muitas das vezes tem briga. Vice-versa, às vezes a mulher não come, o homem chega e ainda pede para a mulher fazer. Então, por Shalom Bait, é melhor não brigar, vai e faça. Mas ela fazendo, ela tocou naquela carne, ela está impura, porque aquilo é um cadáver. Outra coisa, como que a mulher vai ensinar umas crianças? Porque assim, o homem chega, ele sai, ele vai trabalhar, a mulher também sai, a mulher também trabalha, mas geralmente quem cuida do operacional da casa é a mulher. Então, se a mulher não é espiritualmente elevada, como que aquelas crianças elas vão ser bem educadas? Como que aquelas crianças vão crescer? É tão difícil, até mesmo os dois, na fé, educar nossas crianças. Imagine com um jugo desigual, um com a fé, outro com outra fé, ou nenhum sem fé, ou com fé diferente. Não tem como. Então, Abraão estava chorando, se lamentando que ele estava perdendo a chama do Shabat dele. Como que a estrutura dele. Quando o Eterno falou, e Sara era profetisa, como que ele sabia que ela era uma mulher altamente espiritual? É claro que ele sabia, entendeu? Tanto que o Eterno falou, Abraão, o que essa mulher pedir, peça, porque ele sabia que ela era profeta, entendeu? Então, a questão da mulher é uma questão muito importante. Claro que é a questão do homem e da mulher, mas um lar sem uma mulher é fácil. O homem, se ele morar numa casa sozinho, ele professar a fé judaica, como que ele, por exemplo, ele vai estar trabalhando, ele chega depois do pôr do sol, como que ele vai acender as velas de Shabat? Como que ele vai fazer halá? Como que ele vai preparar o alimento para poder entrar no Shabat, na Shalom Bait, para não cozinhar nesse dia, para realmente ser um dia prazeroso, para rir, para brincar? Então ele estava se lamentando por isso. Vamos voltar um pouquinho na paraxá passada. Vou falar o motivo. A gente, claro que não tem exatamente 100% de certeza, né? Que foi isso. Sarai
era uma profetisa, né? Era profeta. E naquela época existia muita idolatria. E de onde eles vieram, de Ur dos Caldeus, eles matavam crianças, sacrificavam crianças a outros deuses. Acontecia muito disso. Abraão levou Isaac, ele tinha 37 anos, para ser sacrificado. Porém, ele não falou nada para Sara. Porém, ela era uma profetisa. Será que ela não sabia? E você acha que depois que o Eterno falou com Abraão, ó, pega seu filho, teu único filho, não sei por que ele fala teu único filho, a quem ama, não sei, e sacrifique-o a mim. Você acha que depois que o Eterno falou isso com Abraão, ele ficou rindo? Ou você acha que ele ficou profundamente, o semblante dele descaiu profundamente? Entendeu? Então Sara sabia que tinha alguma coisa errada. Ele saiu para quê? Para sacrificar, para poder oferecer holocausto. Não falou de quê, nem de quem. Mas ele não levou animal. Ele foi com o jumento que estava com umas lenhas lá e com os dois jovens, dois rapazes. Que alguns dizem que era Ismael. Não posso dizer, não posso ter certeza. Entendeu? Então, quando aconteceu isso, e Sara sabia que Abraão era totalmente temente a Hashem e ele iria fazer o sacrifício. E ela, com o amor que ela tinha a Isaac, ela não aguentou, ela faleceu. Foi isso que aconteceu. Vamos começar para achar. É muita coisa, gente, é muita informação, muitos detalhes, tá? Depois levantou Abraão diante da sua morte e falou aos filhos de Et, dizendo... Então, aqui a gente não sabe se foi o momento que Abraão ficou desconsolado por ter chegado e veio Abraão lamentar e chorar por Sara. Ele chegou e ela estava morta. Aí a gente não se sabe se foi um momento de choro que ele chorou ou se foi o luto todo, 7 dias de Shivá, de luto, que ele ficou ali chorando. Seria fora da Torá, porque a Torá fala para você enterrar o morto no mesmo dia. Porém, a gente entende que a pessoa fica desconsolada quando acontece alguma coisa assim. Ainda mais ele sabendo que seria, digamos assim, culpa dele, né? Que ele saiu e ela ficou muito preocupada, teve um infarto, alguma coisa assim. E ele falou aos filhos de Het: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte diante da minha face, perto de mim, perto de onde ele estava. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus é no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vetará a sua sepultura, para enterrares a tua morta. Abraão era uma pessoa muito respeitada, tá? Muito conhecida, ele era muito respeitada na terra dos filhos de Het, de Hebron, e todo mundo tinha uma admiração. Ele era um ícone naquele local, sabendo o que Deus tinha feito com ele no Egito, 2 vezes fez com ele no Egito. Então, assim, todo mundo sabia da fama de Abraão, que ele era uma pessoa muito abençoada por Deus, entendeu? Que Deus separou ele. Ouve, meu senhor, príncipe de Deus é no meio de nós, para enterrar sua morte. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Ele se inclinou, tá? E falou com ele, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, diante da minha face, ouve e fala por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpelá, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço de posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et e respondeu. Provavelmente ele não conhecia Efron. Aí Efron, ele estava no meio deles. Falou bem assim, Efron, o Eteu falou aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo eu te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, doa, sepulta a tua morta. Então, gente, nós vemos a importância. Onde que começou Israel? Por onde começou a terra de Israel? Até então não era Israel, mas aonde que começou? Começou por uma sepultura. E tem pessoas que quando morre um ente querido,
Falta pouco excomungar, fazer que nem a época lá das cruzadas, né? Falta pouco excomungar. Não, enterrei ali, ficou ali, não quero saber mais daquele lugar. Não tá conseguindo ouvir? Espera aí um pouquinho. Alguém tá ouvindo? O áudio, como é que tá, gente? Só um minuto. Ah, voltou? Então, nós vemos que onde que começa a terra de Israel? Israel começou por uma sepultura, gente. Como que é importante o fato de você ver lá um ente querido, tá? Como que é importante o fato de você ver lá um ente querido e não faça igual às nações, não abomine aquele lugar, entendeu? Se não tivesse importância uma sepultura, uma cova, Abraão não tinha enterrado Sara, poderia ter enterrado em qualquer lugar. Abraão não teria sido enterrado lá, depois Isaac, depois Rívca, depois Jacó saiu lá do Egito para enterrar ela, e depois Leia. Raquel foi a única que não foi enterrada lá. Por quê? Não sei. Obrigada, gente. Falaram aqui que voltou já. Voltou, né? Voltou, Rômulo? Então, é muito importante vocês terem um lugar de sepulcro, vocês zelar daquele lugar, tá? É importante. Não faça igual as nações que abominam o cemitério e tal. Os católicos, parece que eles têm mais informações sobre isso, é porque eles estavam lá, né? Junto com o judaísmo, junto com o messianismo, junto com a igreja do primeiro século. Igreja, né? Então, é muito importante, gente. Foi o primeiro, esse aí, Cleber, foi o primeiro território de Israel em Canaã. Exatamente. E falou Efron ao ouvido do povo, né? E respondeu a Efron, a Abraão, dizendo, ele não queria, né? Efron queria só doar. Imagine se Abraão não tivesse comprado. Porque ali... Não, a questão de levar flores era por causa do cheiro do morto, entendeu? Porque não era enterrado com areia antigamente, aí teve essa cultura de levar flores, por causa do mau odor que exalava. É muito triste, tá? Quando... Eu não vou entrar nesses assuntos, porque, gente, o canal é muito novo para eu entrar nesses assuntos, mas vá, pelo menos assim, no aniversário de morte dela, vá. Não tá, a alma dela, a Neshama não tá, Lua não tá lá mais, mas a Nefesh dela, que são os ossos dela, tá lá. Olha, gente, eu tenho umas coisas, acontecem umas coisas assim comigo, que assim, se vocês soubessem, sonhos que eu já tive e não saber o que tá acontecendo, aí no final do dia ter algo relacionado com o túmulo da minha mãe. Do meu pai até que não, meu pai me deu tanto trabalho durante a vida, mas não, depois de morto não, mas ele fala comigo. Em sonhos, tá? Em sonhos. E quando ele fala comigo em sonhos, ou minha mãe, esses dias falou e aconteceu realmente uma coisa. E quando acontece uma coisa que eu sonho assim, eu vou e mando mensagem pro meu rabino, mando áudio pra ele, ele responde, ó, tá acontecendo alguma coisa com a sua mãe. Ou é isso, ou é aquilo. Ele fala assim, ó, batata, é em cima. Ó, não dá pra ver, né? Mas eu chego a arrepiar. É sério, é sério. Parece assim. Como que acontece isso? Não posso entrar em muitos detalhes aqui, porque o intuito da gente é passar a Torá. Porque se a gente não souber a base, entendeu? Não adianta a gente ficar entrando em coisas que é mais mística. E respondeu Efron a Abraão, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? 400 ciclos de prata era muito dinheiro, muito dinheiro.
Abraão pegou logo ali, 400 ciclos. Pegou, Abraão pesou a Efron, que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, aos ouvidos dos filhos de Et. Filhos de Et, quando fala filhos, é as pessoas daquele lugar, tá? Então, os príncipes daquele lugar estavam todos presentes. Pesou os 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores, o valor que valia naquela época. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpelá, em frente a Manre, e o campo da cova que nele estava, e todo o arvoredo do campo que havia, estava em todo o seu contorno, e tudo que estava no seu contorno em redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos do filho de Et, e todos que estavam pela porta da cidade. E depois, os filhos de Éten brigaram, os filhos de Éten não, Efron brigou com Abraão e quis tomar de volta. Isso não vai estar na Torá escrita, vai estar na Torá oral. Mas ele brigou e quis pegar de volta. Só que tinha os testemunhos. Não, Abraão te pagou 400 ciclos de prata que nós estávamos lá. Então é importante que quando você faça, hoje em dia, né, antes a palavra do homem valia. Ele tinha as pessoas para servir como testemunhas, né? Hoje em dia a gente tem cartório, a gente tem firma reconhecida, a autenticação, mesmo assim não vale. Mas, quando Efron tentou tomar novamente a terra, ele não conseguiu. Porque os filhos de Et falam bem assim, não, eles pagou essa terra, entendeu? Então, entendemos que a terra de Abraão, a terra de Canaã, Israel começou simplesmente por uma sepultura. Então, não vamos desmerecer o túmulo que os nossos pais estão, que nossos familiares estão, entendeu? Se não fosse importante, José não tinha tirado Jacó lá do Egito para enterrar lá, entendeu? Poderia enterrar, debaixo da terra, morreu, acabou, não acabou? Então, para que escolher um lugar? E depois, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na cova do campo em Macpelá, em frente de Manre, que é Efron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmou Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Vamos para Gênesis 24, gente. Lembrando que eu estou traduzindo direto do hebraico, tá? Só um minuto, tá carregando. Gênesis 24. O som tá bom, gente? Gênesis 24. Era Abraão já velho e adiantado em idade, e havia abençoado, o Eterno abençoou ele em tudo. Claro que abençoou em tudo. O Eterno testou ele de todas as formas para saber se Abraão era fiel a ele mesmo e temente a ele mesmo. Em momento nenhum ele pestanejou, nem mesmo a oferecer o filho dele, a oferecer Isaac. Ele não pestanejou, ele iria fazer mesmo, ele ia sacrificar o filho dele mesmo. Se o anjo do Eterno não tivesse levantado a voz, chamado ele, chamou 2 vezes, porque ele estava muito focado em fazer o que o Eterno mandou. Então, ai, gente, só um minutinho. Foi pro 27. Gente, tem um segredo muito grande aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabiam dessa questão. E disse Abraão ao seu servo Eliezer, o mais velho de tua casa, que tinha o governo sobre tudo que ele possuía. Eliezer, era como se fosse José na época de Faraó. José não tinha o governo sobre tudo. Na casa de Potifar, ele não tinha o governo sobre tudo, só não tinha o governo sobre a mulher de Potifar. Era questão de Eliezer. Ele tinha direito sobre tudo, só não influenciava na vida do filho dele. Aí Abraão falou bem assim, agora põe a tua mão embaixo da minha coxa. Gente, quando fala assim, quando no hebraico fala coxa, quando vocês ouvirem falar coxa, tá? Não é coxa. Não é coxa. Onde o Eterno fez o pacto com Abraão?
Onde que é o pacto? Então, para não ficar constrangedor, eu vou falar. É no prepúcio. Toda vez que fala coxa, é no prepúcio. Assim como quando José, na paraxá que eu vou ler, que a gente vai falar mais lá na frente, quando José dá-se a identificar os seus irmãos, eu sou José, quando ele fala, eu sou José, ele tira a roupa dele e mostra a Brit Milá, que é o pacto que Deus fez com os filhos de Abraão, entendeu? A Brit Milá. Ele, quando tem coxa, gente, quando fala bem assim, ele botou a mão embaixo da coxa, não é na coxa, é no prepúcio. Só que eles falam coxa por quê? Porque tem crianças que leem a Torá, tá? Isso, assim, é fato, é hebraico. Não adianta você ler a Bíblia com a tradução que a gente tem, entendeu? Que foram passadas traduções e traduções e a gente não, se a gente não estudar no original. É constrangedor? Para os nossos olhos, sim, é. Porém, era o que era feito naquela época. Para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irá na minha terra e na minha parentela. Daí tomará para meu filho, mulher para meu filho Isaque. Então ele foi lá pro filho de Naor, né? Filho de Betuel. Naor teve um filho chamado Betuel. Betuel teve Labão. E diz, porventura não quererá seguir. E disse o servo, porventura, não, se a mulher não querer me seguir a essa terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Eu vou levar Isaque até lá? Por que Eliezer falou isso? Eliezer tinha uma filha, isso é Torá oral, tá, gente? Eliezer tinha uma filha, e o sonho dele que ela se casasse com Isaque. Só que o Eliezer, ele era descendente de Ram. Então, Ram tinha uma maldição de ser escravo. E Abraão não aceitou isso, entendeu? Por isso que ele falou para ele jurar. E Abraão disse, guarda-te, que não faça lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tornou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo, a tua semente darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes por mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre desse meu juramento. Somente não faça o meu filho ir para lá. Porque ele pensou, mas eu não falar claramente afeta o pleno entendimento. É verdade, ô Rômulo, é verdade, afeta sim. Porém, tem pessoas que não têm o CLI preparado para receber. Vou falar uma coisa. Tem um rabino que eu gosto muito dele, só que ele é muito cabalista. E ele tem uma inteligência, não é só conhecimento, é sabedoria também. E isso me admira muito, porque com o conhecimento que ele tem, ele ainda serve a Hashem, serve os mandamentos, porque muitos que adentram no entendimento, falam bem assim, não, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo, eu não vou pedir nada da Hashem, eu não vou fazer os mandamentos do Hashem, porque eu vou reencarnar uma vez, eu vou reencarnar 2 vezes, e eu vou deixar para minha próxima aula, entendeu? Eu conheço pessoas que deixou de crer em Hashem por causa disso. Porque não tem o CLI separado. Lembra que Yeshua, eu vou misturar com a minha aula com o Shiur de Mateus, continuação de Mateus. Lembra que Yeshua fala de você não botar vinho velho num odre novo, nem vinho novo num odre velho? Porque se você botar um vinho novo num odre velho, vai dar um gosto ruim. Se você botar um vinho velho num odre novo, vai dar um gosto ruim. Mesma coisa que você pegar uma calça, pegar um pano velho para remendar na calça. O remendo vai se rasgar e não vai adiantar de nada. O que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que esvaziar o CLI. Pensa aqui, ó, nessa caneca. Eu vou botar aqui uma colher de pó de café.
e vou botar água. A água vai ficar suja, eu vou misturar e vai ficar com gosto, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar toda essa caneca, lavar com bucha, sabão, detergente, para tirar o sabor que tá ali, para que algo novo seja colocado ali dentro. Porque se misturar, dá ruim, entendeu? Então tem pessoas que estão muito enraizadas dentro do cristianismo, com todo o cuidado, com todo o respeito eu falo, mas tem que abrir os olhos, tem que ler a Torá, porque senão vai misturar uma coisa com a outra, entendeu? Mas eu deixo aqui, quem tiver interesse pode fazer perguntas um pouco mais mística, mais cabalística, que eu respondo, tá? E respondo até mesmo nas histórias, porque quem perguntar é porque já tem essa dúvida, já tem um certo tipo de conhecimento, já ouviu falar alguma coisa, entendeu? Voltando. Entendeu, Rômulo? Se uma mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre, só não faça para lá tornar meu filho. Tá falando aqui sobre a estrutura familiar, porque ele poderia casar com a mulher de lá mesmo. Só que eram outras culturas, não tem como, tem que... A pessoa vem com idolatria, vem com várias coisas. É mais ou menos deixar de todos o meu conhecimento da vida, do mundo e do espaço e as coisas do Senhor que eu aprendi no mundo com o Senhor, pelo Espírito, deve ser isso, mas é mais ou menos isso. A gente tem que se esvaziar, porque senão a gente, olha só, se a gente não se esvaziar, e eu começar a estudar o cristianismo com o catolicismo, estudar, olha, e eu digo que é bom nós estudarmos para poder comparar uma coisa com outra, mas o nosso próprio ego não pode falar bem assim, ó, eu estou preparado para isso, entendeu? Olha, gente, eu já cheguei em tantos níveis que vocês não têm noção, porque católica, obrigada, mas Assembleia de Deus, Deus Amor, Cristo Verdade que Liberta, Quadrangular, Maranata, entendeu? Então cheguei em um momento até de assim, de descrer em Yeshua, mas não descrer totalmente. Eu sabia que não era daquele jeito que as pessoas falavam, entendeu? Sabia que não. E só me encontrei dentro do judaísmo, que eu me identifico como religião de judaísmo. Porém, nenhuma religião, o Eterno não escolheu nenhuma religião, eu deixo isso claro aqui o tempo todo. Você não vê na Torá, no Taná, nos Ketuvim falando de nenhuma religião. A gente vê falando de religião depois que a gente vê falando dos fariseus, que os fariseus eram uma classe religiosa, e dos saduceus, e depois teve os messiânicos. Não foi cristão, tá? Eram os judeus messiânicos que acompanhavam o movimento de Yeshua, o movimento messianismo. Não foi cristão, não. Muita gente, a gente fala bem assim, vocês acham que o cristianismo nasceu quando? Nasceu lá com Estevão. Estevão, como assim? E se foi em 325 começou a igreja católica, apostólica romana. Em 1400 da nossa era comum, que teve Lutero, que teve aquela reforma protestante, em 1400, gente. O cristianismo começou com o Lutero, que foi protestantismo, e depois foi o cristianismo, entendeu? Então, voltando. Mas é isso aí mesmo, Douglas. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. Ele levantou-se dali e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde. Essa Mesopotâmia aqui era Harã, tá? Era onde Abraham saiu dali, de Ur dos Caldeus, e foi para Harã. E ali o Eterno chamou ele, sai da casa do teu pai. Foi em Harã. Então o pessoal ficou lá, a família dele ficou lá, e ele foi para Canaã. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto do poço de água, pela tarde.
tempo que as moças saíram para tirar água. E disse o Senhor, nisso, Isaac já estava com 40 anos, tá? E disse o Senhor, Deus meu, Senhor de Abraão, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Era o serviço feminino, tá? Depois, seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixa o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe tu e darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste o teu servo Isaque, e que eu conheço nisso, e que fizeste beneficência ao meu senhor Abraão. Então é dito aqui, gente, os sábios dizem que Rívca tinha 3 anos de idade quando isso aconteceu, que ela foi tomada para Isaac com 3 anos, ele não teve relação com ela, né, até ela ficar acima dos 20 anos, se eu não me engano. Porém, eu não acredito, a não ser que tenha sido muito diferente, que a criação, que a genética era muito diferente de hoje em dia, mas eu não acredito que uma criança de 3 anos pegaria água para 10 camelos. Gente, vocês sabem a quantidade de água que um camelo bebe? São mais de 200 litros de água. Eu acho que Elias, pelo fato dele ter uma filha que queria que ela se casasse com Isaac, ele levou aquela quantidade de camelo para que a mulher falasse bem assim, não, tem muito camelo aí, não vou puxar água para esse camelo todo. E ela não ter compromisso, ele voltar e Abraão fala bem assim, vou dar sua filha para casar com meu filho. Eu entendo que foi isso, mas acreditar que Rívca tinha 3 anos, não vejo lógica carnal, que eram 200 litros de água para cada camelo, tinha 10, 2.000 litros de água, uma mulher, uma menina de 3 anos tirar. Então nós temos que ter equilíbrio nas coisas, com que, entendeu? A gente tem que ter sabedoria nas coisas também. E a donzela era muito formosa à vista. Isso aqui, gente, é muito importante a gente saber. Tá aqui, Betulá Meod. Quando na Bíblia, na Torá, nos escritos fala de uma mulher, que a mulher é virgem, ela deixa muito claro. Quando ela fala a palavra Betulá, e ainda assim dá detalhes, porque uma mulher, ela pode ser virgem, o virgem normalmente que nós conhecemos, porém já ter conhecido o homem por outros meios. Gente, isso é coisa das nações, as nações antigas faziam isso, tá? Sangue de animal para poder mostrar que a mulher era virgem, a mulher não era virgem, tal. Tinha várias artimanhas que existiam naquela época. Porém, quando a Torá fala virgem, ela fala Betulá, não é Almá, como tem lá em Isaías 7, fala Almá, jovem, e quando fala de Maria, mãe de Yeshua, fala de Almá, fala jovem também, não fala virgem. Quando fala Rebeca, fala bem assim, uma donzela muito formosa, virgem, a quem não havia conhecido varão, entendeu? Então ela era virgem mesmo. Desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco dessa água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou e abaixou seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, diz, tirarei a água para os seus camelos, até que acabe de beber. Para você ver, que mulher bondosa, que tzedakah, que não passa do nível de tzedakah, de caridade, de justiça, né? Porque ela está falando ali com um homem, ele poderia talvez ter mais força que ela, talvez, né? Ter mais força que ela, e ele não estava sozinho, com certeza, ele estava com alguns ajudantes com ele, né? Porque viajar no deserto era perigoso, com vários camelos, quem ia levar aquele monte de camelo? Então, o convite aqui é para que a gente passe a ser pensantes, gente. Vamos sair da caixinha e não vamos ouvir só o que os outros falam e não acompanhar e não analisar. Gente, ó, às vezes eu começo a pensar cada coisa, e o pior é que eu penso cada doideira.
Aí já mandei, assim, umas doideiras que eu pensei com uns 3 rabinos. Eu tenho um rabino particular, mas tem 2 rabinos que, às vezes, eu pergunto algumas coisas. Bati, é isso mesmo? Meu Deus, eu tenho que parar, ó. Nem fumo maconha. Gente, eu falo umas coisas leves aqui, mas é porque a vida é leve, tá, gente? Então, aqui não é aquele negócio que só de falar você tá pecando, não. Se bem que falar também leva ao pecado, né? Mas falei a verdade. E apressou e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez do poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos, ou seja, 2.000 litros de água. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Nem precisava, ela deu água para todos os camelos, ofereceu para ele para os camelos. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras em sua mão do peso de 10 ciclos de ouro. Então, quando as pessoas falam bem assim, que não pode usar um brinco, não pode usar uma pulseira, ele pegou um pendente de ouro, pendente, era para botar no nariz, tá, gente? Não era brinco, não, era para colocar no nariz. Era aqueles, lembra daquele filme dos 300, que aquele homem tinha aquele rei, né? É rei, né? Tinha pendente em tudo. Então, era um pendente que foi usado, que Rivka usou, que ele deu para Rivka. Ele disse, de quem é filha? Faz-nos saber, peço. Há também na casa do teu pai um lugar para nós repousarmos? Ela disse, eu sou filho de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. Disse mais, também temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Nossa, que menina bondosa. Bondosa, eu acho que inocente, mais inocente que Sarai, que tinha 7 anos. Inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, agradecendo, porque nem ele mesmo estava acreditando, assim, porque do jeito que ele pediu, gente, se nós focarmos no nosso coração e pedirmos, certamente o Eterno vai atender. Tudo que a gente pede, a gente consegue. O negócio é a gente saber pedir, entendeu? A gente tem que ter a ciência de saber pedir para o Eterno. Quem bate, abre, quem pede, recebe, sabe? Ele disse, bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. E a donzela correu e fez saber as outras coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, o nome dele era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Gente, agora há pouco eu falei filha de Labão, não, filho de Betuel. Labão era irmão dela, que Labão vai ser sogro de Jacó. Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Claro, ela chegou cheia de joias, né? E falou que um homem com um monte de camelo. Então, os Aitandera. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão. Veio o varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. Estava ainda na fonte. Ele disse, entra, bendito do Senhor, porque fará estar do lado de fora, porque eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram camelos, deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Ele só lavava os pés, né? Ele não tomava banho, não. Gente, mas a importância de lavar os pés e as mãos espiritualmente é muito grande, tá? Lembra daquele shiur de ontem? Que o Rômulo perguntou uma coisa sobre lavagem das mãos? Depois puseram de comer diante deles. Ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras, até que eu fale o que eu vim aqui falar. Então disse, eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu Senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhes ovelha, vaca, prata, ouro, servos, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho a meu Senhor depois da sua velhice. E ele lhe deu tudo quanto tem. Deu para o filho dele, né, para Isaac. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás para a mulher do meu filho das filhas do cananeu, em cuja terra eu habito. Irás, porém, na casa do meu pai, e a minha família tomará por mulher o meu filho. Então eu disse ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher? Ele diz, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tome por mulher para meu filho da família da casa do meu pai.
Então será livre do juramento quando fores a minha família, se não te derem, livre será do seu juramento. Ele não poderia obrigar, claro que não, né? Rebeca a ir com ele. E hoje cheguei à fonte e disse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja, pois que a donzela que sair para tirar a água, a qual eu disser, ora, me dá um pouco de água do teu cântaro, e ela disser, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis, ele falou no coração dele, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o ombro, e desceu à fonte, e tirou água, e eu lhe disse, ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, de quem é filha? Ela, filha de Betuel, filho de Naor, que gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras. Pendente no seu rosto, tá? Foi no nariz, não foi na orelha. Porque tem igrejas aí que proíbem as mulheres de usar pulseira, cordão. Não tem nada bíblico nisso, tá, gente? Sabe por causa de Jezabel? Um contexto não tem nada a ver com o outro. E as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando, adorei o Senhor, bendisse o Deus do meu senhor Abraão, que havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar sua filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, por se a vez de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-me saber, se não, também fazei-me saber, para que eu olhe a mão direita ou esquerda. Então responderam a Labão, a Betuel, e disse, do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar bem ou mal. Eis que Rebeca está na tua face, toma e vai e seja mulher do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Então no calor do momento ele viu aquele monte de dinheiro, né, que Abraão e Isaac eram ricos. Isso é uma pergunta, Jacó era um vigarista, por isso que Jacó não podia ser abençoado pelo Senhor por ser vigarista? Desculpa pela pergunta. Mas por que que Jacó era um vigarista? Qual é a sua visão? Mas você pode perguntar, eu sei que todos aqui estamos para aprender, mas qual é a visão dele, por que ele seria um vigarista? Tem um delay, tá, gente? O que eu tô falando para o que vocês falam, às vezes demora um pouquinho. Aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor. Quando fala inclinou-se, vai estar Ravu, inclinou-se. Não quer dizer que ele prostrou e nem adorou a Labão. Não, entendeu? Diante do Senhor. O Senhor aqui está a caixa alta. O Senhor não estava ali. Ele quer dizer o Senhor que está no céu. Igual aquela paraxá da semana passada, e apareceu Deus a Abraão. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui para poder ir um pouquinho adiante dessa, para falar um pouquinho sobre Jacó. Só um minutinho, tá, gente? Ó, vamos aqui, é porque para não sair daqui da página, vamos lá, na Paraxá, Toledote, na Paraxá da semana que vem. Eu falo agora ou deixo pra semana que vem? Gênesis 25. O Eterno disse, 2 nações há no teu ventre, 2 reinos na tua entranha se dividirão. Uma nação
mais que a outra se fortalecerá, e a maior servirá a menor. E cumprirão seus dias para dar luz, e cumpriram seu dia para dar luz, eis que havia gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, todo ele com seu... Gente, isso é profecia do Eterno. Ele falou que o maior ia servir ao menor. E olha uma coisa, pensa aqui comigo. Esaú não queria saber de primogenitura, senão ele não teria desdenhado, não teria vendido por um prato de lentilha. Ele vendeu e não entregou a primogenitura, digamos assim, né? Vendeu. Ele não era bebezinho não, tá, gente? Só pra vocês terem ideia. Ele não era bebezinho não. Vendeu o prato de lentilha, ele já era um homem feito quando isso aconteceu. E quando Rebeca já sabia que o maior ia servir o menor. Quem era o maior? De estatura, tamanho e também por ser mais velho. Seria Esaú. Então, Deus já tinha profetizado a bênção para Jacó. Jacó saiu dali. Sem eira, sem beira, sem bens, sem nada. Jacó não herdou nada de Isaac. O que Jacó... de Isaac não, desculpa, de Esaú. O que Jacó teve, vamos botar assim, de lucro para ele ser um vigarista? Qual foi a gota de água que Jacó tomou de Esaú? Porque Jacó saiu dali, foi para Labão, sem lenço, sem documento, trabalhou, e ele não foi direto para Labão não, tá? Tanto que ele chega com azeite, não foi Rivca que deu esse azeite, tá? Desinteressado mesmo assim, também Davi era o menor na casa, é verdade. Peraí. Desde o seu nascimento com seu irmão, com seu tio, já não era de confiança. Isso é uma pergunta para ter mais entendimento. Desde o seu nascimento com seu irmão, com seu tio, já não era de confiança. Não entendi. Então, por que ele não era de confiança? Pela questão das vacas malhadas, que o Eterno abençoou ele. E já não tenho esse entendimento. Porém, já ouvi muita coisa, muita crítica quanto a Jacó. Tem todo o rolo com seu tio, com os bichos, mas nada para atrapalhar, mas para esclarecer todos nós mesmos pela jornada de conhecimento, paz e sempre. Amém. Você entendeu, Douglas, a questão? Jacó, ele só queria a bênção de Deus. O que Esaú sempre, Esaú era idólatra. Tanto, vou entrar um pouquinho nas entrelinhas aí. Tanto que quando Rivca passava no lugar que tinha feito uma idolatria, Esaú, na Torá oral, fala que Esaú chutava. Quando passava no lugar que tinha Kedushá, que tinha pessoas estudando a Torá, porque falava assim, mas a Torá não tinha sido entregue ainda. Como não tinha sido entregue se tinha os animais puro e impuro? Se o Eterno fala do pecado lá de Caim, entendeu? A lei de Levirato, de Tamar e Judá, como que não existe a Torá? Não tinha Torá escrita, mas a Torá que foi falada, que Deus falou para Adão, que Adão falou para Sete, Sete falou para Enos, já existia. Ele não tinha interesse nenhum, ele não tinha interesse. Tem gente que não tá nem aí para o mundo espiritual. Tem pessoas que vão à igreja, eu vou falar de igreja agora, só para receber um carro, para receber uma casa, para receber isso aqui. Pensando, se você recebe um carro agora, pensa, você comprou um carro zero agora, como que vai estar daqui a 10 anos esse carro? Ixi, vai acabar a live, gente, vai acabar, eu vou compartilhar, vou deixar o Rios compartilhado e já vou retornar porque eu tenho que terminar, só falta um capítulo só para terminar, tá bom? Vou encerrar e vou começar de novo. Um capítulo não, falta pouco, não falta nem, falta 18 versículos só, tá?